E eu contava também para vocês que ontem houve uma operação da Polícia do Rio. Veja o que Lacombe e Alan dos Santos comentaram sobre o escândalo do Banco Master. Possível ligação com PCC e Comando Vermelho. Estão lavando dinheiro. Um condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, que é ali coladinho na Barra da Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro, e prenderam lá o tal do Cosme Rogério Ferreira Dias. Ele é conhecido como o mentor das barricadas. Era um cara que tinha contato com ferro velho, né, clandestino, ligação com ligação com o Comando Vermelho, ele do Comando Vermelho, e ele era o responsável por montar quase todas as barricadas nas favelas dominadas pelo Comando Vermelho, né, usando material, viga de aço, bloco de concreto, fazendo o diabo para impedir o acesso das forças de segurança às favelas. Então a Polícia do Rio continua agindo fortemente contra o crime, né, contra as facções criminosas, e tem todo o nosso apoio, sempre terá. E seguindo nessa toada, né, que a gente sabe que houve aquela operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, né, e foi descoberto que o PCC usava várias empresas, várias fintechs, empresas de investimento e tal, para lavar dinheiro. E agora surge a informação, né, a gente já sabia que tem a tal da REAG, né, que era uma gestora de fundos que estava ligada ao PCC e também tinha negócios com o Banco Master. Então o Banco Master do Daniel Vorcaro, que foi preso ontem, estava também envolvida, ao que tudo indica, pelas investigações, envolvida com lavagem de dinheiro do PCC, né? O fundo era o Hans 95 dessa REAG, que é uma gestora de investimentos que está entre as que foram alvo daquela operação Carbono Oculto, né? Não era investimentos feitos diretamente pelo fundo, era um negócio disperso, todo disfarçado, para você não saber de quem era aquele dinheiro, aquela verba e tal. E a gente vai passeando aqui pelas relações do Daniel Vorcaro e pelas relações do ex-sócio dele, Augusto Lima. Falamos um pouco sobre isso ontem no Boletim da Noite. Bom, o Banco Master tinha contratado o escritório da dona Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes. Tinha contratado como consultor o Ricardo Lewandowski assim que ele saiu do Supremo Tribunal Federal. Contratou o Michel Temer como consultor também para ajudar em negócios lá na região do Oriente Médio, no Marrocos, ali na região da África, norte da África e tal. Então, Lewandowski, Temer, Dona Vivi. Ele também tinha acesso ao presidente do Senado, Daniel Vorcaro, ao Davi Alcolumbre, tinha acesso ao Ciro Nogueira, presidente do PP, tinha acesso ao Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o sócio do Daniel Vorcaro, né, o Augusto Lima, que também foi preso pela Polícia Federal e na casa de quem encontraram R$1.600.000 em dinheiro vivo, dinheiro troco para essa turma, né? Ele também tinha contato, era muito próximo do senador Jacques Wagner do PT. Então vocês vejam que é um mundinho limpinho, né? Um mundinho sujo que é o diabo. O que vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Essas relações do Banco Master com essa turma nojenta. É o famoso mar de lama, né? Nossa. Você vai pesquisando, quanto mais você lê, quanto mais você descobre as relações, quem está envolvido, as ações, conexões nacionais e internacionais, está tudo errado, tudo errado. Você não consegue ver uma coisa certa nessa história toda. É muito impressionante como você consegue criar um esquemão, né, bilionário desse, envolvendo grandes nomes, todos ligados à corrupção, né, nomes antigos da política brasileira. Isso tudo estava passando, vamos dizer assim, por baixo do radar, né? Assim, sem que ninguém percebesse. E aí, de repente, estoura a coisa. É muito parecido com a situação do INSS, né, onde você tem coisas absurdas, um esquemão de décadas, movendo também bilhões ali, provavelmente que deve chegar a bilhão, o que foi roubado dos pensionistas, e também ninguém fica sabendo,
né? De repente aparece, e aí você vai puxando, você vê que o negócio é tão grande, que você sabe que, bem, quando a coisa no Brasil ela é corrupta demais, quando é um esquema assim enorme, só tem duas possibilidades. Ou vai ser esquecido, ou eles vão pegar um bode expiatório, vão botar toda a culpa nessa pessoa ou naquele grupo de pessoas, né, para que todos os outros se livrem. Infelizmente, é o que acontece. Do INSS também é a mesma coisa. Inclusive, teve uma mulher que estava envolvida aí com essa questão do INSS que parece que cometeu suicídio. Isso eu não tô sabendo, não. Tem isso. E eu ia falar exatamente em relação ao Daniel Vorcaro sobre isso. Ela era mulher de alguém envolvido e, Eita. como dissemos ontem no Boletim da Noite, que é o melhor informativo humorístico do YouTube, segundo o Marcelo, nosso espectador, ela se suicidou-se a si própria. Entendeu? Que negócio estranho. E aí o Jorge Rangel colocou aqui, temos que ficar de olho e delatar quem vai soltar esse cara do Banco Master. Jorge, isso se ele também não se suicidar a si próprio, né? Se suicidar-se a si próprio. Coloca aí, produção, coloca aí. Olha aí, ó. Hã? Coloca a tela cheia. Coloca a tela cheia para o pessoal ver. E o SUI é reflexivo também, então é si próprio. Pois é, olha aí, ó. Farra do INSS. Mulher alvo da operação que mira fraude no INSS é encontrada morta em Minas Gerais. Polícia suspeita que Iris Ferreira Rodrigues, ligada ao presidente da Conafer, Carlos Roberto Lopes, suicidou-se. Daniel Vorcaro que se cuide. Augusto Lima que se cuide. Caramba. Mas nego acha que o Brasil é um país soberano. Tá bom. É muito. O pessoal acha que lei vale alguma coisa no Brasil. Vamos jogar o jogo, né? Que as coisas vão se resolver naturalmente. Vai acreditando nisso. É bom o pessoal entender que quando a coisa chega a uma questão institucional, ela é narco-estado. Né? Narco-estado, óbvio. Ou seja, o Estado é parte dessa organização. As investigações mostravam ligações com o PCC. Esse pessoal... E nós avisamos aqui que o Alexandre de Moraes estava correndo atrás para ter saída da Magnitsky, né? Para ele fugir da Magnitsky, ele estava indo para o mundo árabe. É uma pena, porque assim... E aqui eu faço um apelo mesmo a você que está nos assistindo. O que nos falta hoje para ter toda a força que uma vez eu e o Marcos já tivemos no Terça? No Terça, eu tinha uma ferramenta onde eu podia pesquisar aqui, ó. Eu falei disso, ele me trazia a data, o minuto e o segundo do vídeo que eu comentei aquilo. Eu queria lembrar aqui agora e recuperar rapidão o dia que eu falei que o Alexandre de Moraes estava correndo atrás de dinheiro árabe e botar o dinheiro dele no mundo árabe para fugir da Lei Magnitsky. Isso foi antes da viagem do Temer. Peraí, não entenderam a minha piada, gente. Gente, eu sei que suicidou, eu nem uso, eu uso se matou. Ah, não, quem não entendeu você ignora, porque é analfabeto. Eu tô brincando, gente. Se suicidou-se a si próprio. É uma brincadeira, tá? Não, se a pessoa não entendeu... Você está falando errado, pô, pelo amor de Deus. Não, ignora. Não, pelo amor de Deus. Corri... Até leu o comentário dessa pessoa... Não, deixa. Não, tá louco. O cara fala numa desse... Enfim, eu falei que eles iriam para o mundo árabe, depois teve a viagem do Temer, e depois teve a viagem do cara, quer dizer, a tentativa de viagem dele, ou ele já tinha viajado, para sair do país e foi preso. Certo? Sim. Foi preso. Tem um problema muito sério aí. O que eu ainda não consegui solucionar dessa equação toda é por que ele foi preso? Por que é uma operação na PF? Quem mandou? E aí, óbvio, quando é muito cedo, assim, a gente tem que esperar. Porque a parte do cui bono, né, em latim, C-U-I, espaço B-O-N-O, né, cui bono, em latim significa quem beneficia. Quem é a pessoa beneficiada de tudo isso? A gente vai acompanhar os próximos capítulos desse Banco Master. Quem sair beneficiado disso era quem estava por trás de tudo.
A gente já falou da relação do BCC, do PCC, não. perdão, do PCC com o Banco Master? Falei. Comentamos, né? Comentamos, não, a gente foi... Carbono oculto, já estava metido já nisso. Não, a gente falou logo no início E disso. falei agora de novo. A gente falou na época, quando começou as investigações, aí depois eu trouxe Pois é. o fato da dona Vivi ser advogada e as ações irem para o STF. O cui bono agora vai ser fundamental. A gente precisa entender a quem vai beneficiar tudo isso aqui. Porque é uma incógnita, né, o fato de existir uma operação da Polícia Federal no banco que estava fazendo uma operação financeira completamente criminosa, ligado a um banco que tinha ligações com o PCC, onde toda essa operação criminosa financeira foi descoberta. Então a gente vai ter que entender melhor se isso é uma deception, eu não sei como é que fica a tradução literal, eu sei. Eu queria entender como é que funciona o conceito de deception em português. Na estratégia, é quando você fala, olha aqui, olha para cá, para minha mão, e aí a câmera dá foco aqui, aí eu vou lá e faço o que eu quero do lado de cá. Eu quero levar as pessoas para um lado, como na verdade eu quero... distração, né? Não é só distração. Ilusão. Não, e essa coisa aí que o Lacombe falou, é bom a gente reforçar aqui, cara. Diga. A maioria dos investimentos do fundo que era ligado ao PCC não foi feita diretamente pelo fundo, É tudo disperso para disfarçar. mas por outros fundos detidos por ele, em uma estrutura de fundos em cascata que dificulta o rastreamento do real beneficiário do dinheiro. Cara, assim, não tem como ser mais claro do que isso. Não tem como ser mais claro. E não eram fundos abertos para aportes de qualquer pessoa, mas fundos fechados, detidos por um número restrito de cotistas, muitas vezes de um outro fundo. Vocês estão entendendo o lance aqui do Banco Master? Quando eu falo que era uma grande operação financeira, está mais claro do que nunca. Ou seja, você tinha uma série de fundos fechados, só certas pessoas poderiam jogar dinheiro lá. E esses fundos já eram jogados para esse fundo do Banco Master, em cascata, né? Fundo jogando em fundo. Para fazer o quê? Qual que era a suspeita da Polícia Federal com esse fundo final lá que recebia toda essa grana? Que era um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Aí você tem alguma dúvida de por que todas as autoridades atualmente não querem classificar o PCC como grupo terrorista? Porque se for grupo terrorista, se os Estados Unidos classificar como grupo terrorista, quem tiver participando do esquema de grupo terrorista também vai ser preso pelos Estados Unidos da América. Quem ajudou a lavar dinheiro também vai ser preso pelos Estados Unidos da América. Agora, você entendeu qual é a soberania que eles estão querendo defender? E outro que precisa ficar de olho é o Ibanez Rocha, governador do DF, né? Porque o BRB, que é o banco do DF, estava querendo comprar o Banco Master, uma jogada muito esquisita, muito estranha. Vai ter que explicar, a gente precisa entender que diabo é isso. Vai ter eleição no ano que vem, o Ibanez estava aí, né, sendo cotado para um Senado, e o Ibanez que já demonstrou que não tem o menor interesse em peitar Alexandre de Moraes, né? E foi no 8 de janeiro ali, foi enquadrado pelo Alexandre de Moraes, mas assim, ó, tá afastado, e ali, sim senhor, e portanto, povo do DF, Ibanez, não. Leila Barros também não. Bia Kicis se lançou candidata ao Senado. Bia Kicis sim, tá? Vamos para os superchats? Deixa eu só ver se eu entendi, então. Até aqui. Dá uma boa thread para depois você botar lá no X, hein? Deixa eu ver se eu entendi. Além do... Como é o nome do cargo do Maluco do Puteiro lá de Cuba?